A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês, cultuando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Eu vou pedir por gentileza para esse momento da pregação, para você abrir a sua Bíblia, seja impressa ou por aplicativo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós vamos a partir do versículo 1, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos. Mas, como bem sabem, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes dificuldades. Porque nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar. Mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa o nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como vocês sabem, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vocês ou de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos exigir isso da parte de vocês. Pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia, que ama os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vocês, estávamos preparados a dar a vocês de boa vontade não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, visto que vocês se tornaram muito amados para nós. Irmãos, sem dúvida, vocês se lembram do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vocês, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para vocês, os que creram. Assim como bem sabem que tratávamos a cada um de vocês da mesma forma como um pai trata os seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo que vivessem de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e para a sua glória. Por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a palavra, não a recebestes como a palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Pois vós, irmãos, se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, porque também sofrestes de vossos concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus. E estes judeus mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são inimigos de todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e desse modo aumentam sempre a medida dos seus pecados, mas por fim a ira lhes sobreveio. Nós, porém, irmãos, embora estejamos por algum tempo longe da vossa vista, mas não do vosso coração, desejamos intensamente ver o vosso rosto. Por isso queríamos visitar vocês. Eu, Paulo, quis visitar vocês não somente uma, mas duas, contudo, Satanás nos impediu. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Por acaso não são vocês? E na verdade, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por mais um momento que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, aprendendo a sua palavra, louvando na sua casa, que o Senhor venha multiplicar esses momentos na sua igreja. Oramos e pedimos que nesse momento o Senhor continue falando e se manifestando ativamente nos nossos corações. Venha abrir os nossos ouvidos para que entendamos e que possamos praticar a sua santa palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos alegrando e nos dando continuidade de um sábado alegre e abençoado. É o que nós oramos. Amém. Você pode se assentar, por favor, meu irmão e minha irmã?
Mais uma vez, um bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Essa semana para mim passou rápido e eu já justifico uma ausência no culto de terça-feira. Eu estava junto com alguns outros pastores da nossa convenção lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, onde teve um congresso de capacitação pastoral sobre diversas trilhas e tudo isso para que eu, junto com a liderança da igreja, nós possamos servir melhor a vocês, guiar a gente juntos para essa missão de vivermos a igreja de Deus na sua plenitude. Então, é uma alegria. Essa semana eu aprendi muito, então espero que possa, junto com vocês, aprendermos e continuarmos juntos nessa missão de Deus. Nós estamos aqui aos sábados nessa série de 1 Tessalonicenses, onde a gente está expondo essa carta capítulo por capítulo, sábado após sábado. E agora nós estamos no segundo sábado, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E recapitulando, no sábado passado a gente aprendeu sobre o poder do Evangelho. A gente aprendeu que o Evangelho não é um conjunto de normas, não é um conjunto de regras. O Evangelho não é uma lista de afazeres que você vai dando uns tiques de acordo com o que você faz. O Evangelho não é um simples legalismo ou uma filosofia que você achou bonita e quis seguir. Mas nós aprendemos semana passada que o Evangelho ele é o poder de Deus, que traz transformação na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus que a partir do momento que entra em nós, faz com que sejamos testemunhas de Deus aonde nós estamos inseridos. E se semana passada nós aprendemos que o Evangelho é poder, hoje nós vamos aprender a motivação da pregação do Evangelho. Afinal, por que pregamos o Evangelho? Por que estudamos a Bíblia? Por que somos crentes? Por que ajudamos uns aos outros? Por que falar de Deus? Qual é a nossa motivação? E no capítulo 2, que é o texto que nós lemos, Paulo, nesta carta, ele tenta apresentar aos irmãos de Tessalônica qual era a motivação dele. E o que eu quero trazer nessa manhã são 2 pontos acerca de qual é a verdadeira motivação da pregação do Evangelho. E o primeiro ponto que aqui a Escritura nos traz é que a motivação da pregação do Evangelho é a glória de Deus, somente. E Paulo fala isso de uma maneira extremamente clara. Ele fala assim em versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Porque a nossa exortação não procede do erro, nem de motivação desonesta, e nem é feita para vos enganar. E ele continua, como a gente leu, falando que em nenhum momento ele falou qualquer coisa para agradar eles. E mesmo que eles tenham sido agradados, não era esse o propósito da mensagem de Paulo. E aqui eu vejo algo fantástico desde já, aplicando de maneira prática. Muitas vezes nós pastores, nós que estamos na liderança, muitas vezes nós que estamos falando do Evangelho, a gente se preocupa muito com vocês. Se vocês vão gostar, se vocês estão gostando, se vocês estão felizes. Eu acho isso extraordinário e assim deve ser. Só que Paulo ele nos coloca que isso não deve ser a nossa motivação principal. Vocês estarem felizes, vocês estarem animados, devem ser a consequência da nossa motivação principal. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque isso faz a gente abandonar a Escritura muito fácil. E aí a gente começa a criar uma igreja em que Deus não é mais o centro, mas sim vocês, mas sim a gente. Por isso que não é difícil de encontrar igrejas que a pregação não é a Bíblia, mas a pregação é aquilo que a igreja quer escutar. Ou seja, o que vocês querem ouvir hoje? Vocês estão com problemas financeiros? Vamos abrir a Bíblia aqui em Malaquias e vamos ver do Deus que provê e vai dar de volta o que você quer? Vocês estão com problemas familiares? Não existe problema para quem é salvo. Vamos lá abrir a Bíblia aqui e vamos ver que Deus transforma tudo. Ou seja, os temas da Escritura começam a ter uma motivação que não é mais a glória de Deus, mas é a satisfação pessoal nossa. E aí é muito fácil nós nos tornarmos pragmáticos. E aí a pergunta da igreja não é mais como a gente agrada a Deus, mas é o que a gente vai fazer para a gente crescer.
Como a gente faz para ter mais membros? Como a gente faz para ter mais renda? As motivações do evangelho começam a ser distorcidas. E isso é muito fácil de acontecer. Porque as pessoas vão indo embora, a gente vai vendo o cadastro, vai diminuindo o número e a gente fica, meu Deus, o que a gente faz? O povo fica com uma cara de bravo, não, eu tenho que mudar a mensagem, eu tenho que mudar a série, eu tenho que fazer isso, porque a nossa motivação facilmente começa a ser pragmática. E aí a gente vai começar as 7 sextas-feiras para a gente derrubar o templo, as 7 escadas para a gente ir e destruir todo o império das trevas, que a gente vai prosperar, e a gente vai agora pisar na cauda da serpente, porque eu sou filho do rei. E filho do rei é príncipe, a terra é minha herança. E aí a gente vai começando a conquistar as pessoas mais pelas promessas de Deus do que por quem Deus é. E eu falo isso não julgando, mas como um que é facilmente suscetível a se tornar assim. Porque isso são coisas que acontecem nas igrejas. É fácil a gente ir por este caminho. Só que Paulo, neste 2º capítulo, ele acorda a gente perguntando qual que é a motivação de vocês. Qual que é a motivação da pregação de vocês? É para que as pessoas saiam felizes? É para que as pessoas saiam vitoriosas? Tudo isso é ótimo. Mas Paulo nos ensina que isso é a consequência. Paulo nos ensina que a partir do momento que pregamos com a motivação certa, as pessoas vão sair felizes, as pessoas vão sair amadas, mas na motivação certa. E por que eu falo disso? Porque eu cresci na igreja de Vila Maria, depois eu fui ao seminário, fiquei 2 anos na igreja de Cosmópolis, estagiei 1 aninho em Ocuné, mais 1 ano aqui em Santana, e agora vim servir a vocês, então é pouco, mas eu já conheci muita gente, já conheci como funcionam muitas igrejas, e em muitas igrejas em que a vontade de Deus não é pregada, acontece um fenômeno muito engraçado que eu percebi. São crentes que começam a se tornar imaturos. E isso, meu irmão, é muito engraçado, porque às vezes a gente vê um cara que está 40, 50 anos na igreja, só que se você falar não para ele, meu Deus do céu, acabou o mundo. Cara, se você falar não para aquele homem, se você falar não para aquela mulher, já era. Você vai criar a 3ª guerra mundial na igreja. Porque aquele cara não pode escutar não. Mas por que ele cresceu assim? Por que ele se tornou assim? A culpa não é dele, a culpa é minha, a culpa é nossa. Que muitas vezes a motivação da nossa igreja, da nossa pregação do evangelho, foi fazer com que este homem e essa mulher se sinta bem. Então se um dia ele não se sentir bem, ele vai achar que tem alguma coisa errada. Que esse moleque está inventando moda. Que esse negócio de Bíblia não é aí não, que o negócio é ser como era. Por quê? Porque muitas vezes as nossas motivações são precipitadas. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama a repensar, refletir quais têm sido as nossas motivações para pegar o evangelho. E é muito incrível sobre isso que eu estou lendo no texto, que eu aprendi durante a semana, que uma vez eu fui convidar um amigo para congregar comigo, para ir na minha igreja, lá da minha escola, quando eu estudava, eu estava no ensino médio. Aí eu fui chamar meu amigo, ei mano, bora lá na minha igreja, tal, você vai ter um culto bacana, vamos lá adorar a Deus, estou te chamando. Aí meu amigo falou um negócio que eu nunca vou esquecer na vida, ele chegou e falou assim, pô Gustavo, entendo, respeito sua religião, gosto, acredito em Deus, mas eu não vou conseguir não, mano. Eu falei, não, mas por quê? Da hora, vai ser sábado à noite. Ele falou, cara, eu tô sem dinheiro, mano. E começou a dar risada. Cara, olha a noção dele. E eu não posso fazer nada, porque ele tá certo. Às vezes a gente criou uma igreja em que as pessoas não vão porque estão sem dinheiro. Ele falou, não, cara, tô apertado, não tenho dinheiro para ir hoje não. E se você abrir a sua televisão e ligar, você vai ver que se tem 50 minutos de palavra, 40 são atrás da sua carteira. 40 são atrás do seu saldo da conta, por causa de motivações desonestas. Mas se fosse só o dinheiro, tá bom. Às vezes outras é o seu tempo. Às vezes a gente quer o seu tempo, cara. Eu não quero que você tenha momento com sua família, eu quero que você viva escravizado pela igreja. E às vezes a gente cria uma manipulação espiritual dentro da igreja.
que você tem que vir, que você tem que fazer, que você tem que trabalhar, e se você não fizer isso, você não está agradando a Deus, não. Porque Deus se agrada pelo que você faz. Se você vem muito, Deus está mais feliz. Se você vem menos, não, aí você não vai receber. E aí por que você não recebeu o emprego? Também? Só vem uma vez por semana? Por que você não recebeu aquela coisa? Ah, cara, você não está fazendo por merecer. E a gente cria um evangelho de motivações desonestas. Em muitas igrejas isso é de propósito. Sim, em muitas igrejas essas motivações são desonestas de propósito. As pessoas realmente querem seu dinheiro e a Bíblia chama eles de falsos profetas. Só que muitas vezes a gente faz isso sem querer. Às vezes pela correria que são as coisas, às vezes pela pressão que a gente tem, seja da região, seja da igreja, a gente começa a ser pragmático, a gente começa a abrir a porta e cada vez a porta de entrada da igreja fica maior. Um exemplo disso que eu tenho é que quando eu era criança, para a gente ser batizado, a gente tinha que ler o doutrinal inteiro. Só que hoje em dia a gente começou um fenômeno que é, gente, vamos passar o doutrinal depois de você se batizar? Porque primeiro a gente batiza, depois a gente ensina. E se fosse aí, tudo bem, eu acho fantástico. Só que o que acontece na maioria das igrejas? A gente batiza e esquece de ensinar. E você só fica sentado no banco. Antigamente ensinava antes de batizar, mas pelo menos ensinava. Então, com o medo, com a pressão, com as coisas acontecendo, a gente começa a ser pragmático, a gente começa a abrir a porta. E quanto mais aberta está a porta de entrada, a porta do fundo vai ficar mais aberta ainda. E a gente vive um fenômeno que a gente não retém as pessoas. Porque talvez a nossa motivação não é mais fazer a vontade de Deus, mas são motivações pragmáticas. E isso é muito perigoso, porque talvez em muitas igrejas, eu vejo isso falando do evangelho no Brasil inteiro, estamos formando crentes e não discípulos de Cristo. Estamos formando muitas vezes frequentadores de igrejas e não pessoas parecidas com Jesus. E isso é uma diferença extraordinária. Porque muitas vezes, e eu já me peguei por isso, não falo como alguém que aponta o dedo, mas como alguém que está como vocês, de termos uma mentalidade de cliente dentro da igreja, de consumidor. Então eu venho para o culto para eu ter uma experiência. E a igreja, ela vai me vender essa experiência. Então eu quero um sermão bom, eu quero louvores bons e uma recepção extraordinária. Por quê? Porque eu venho ao culto para usufruir de uma experiência que eu quero. E assim é a nossa mentalidade de hoje em dia. Quando a gente entra num restaurante, a gente já tem uma apresentação, meu querido, este aqui é o seu lugar. Aí passa o cardápio em que a gente vai ver as coisas que a gente gosta, a gente vai pedir, depois a gente vai pagar os nossos 10% de taxa para o gerente. E muitas vezes a igreja tem se construído da mesma forma, em que nós somos consumidores, nós somos espectadores e viemos atrás de ter uma experiência. E eu, nessa semana que estive lá para o lado de Alphaville, dessa igreja, tem outra igreja lá muito grande, perto, que é uma igreja enorme, extraordinária, tem um shopping lá dentro. E você chega, tem telões de centenas de polegadas. É extraordinário. Outras igrejas, até saiu um documentário que nos ares condicionados, eles colocavam uma substância para deixar você mais relaxadinho. Aí vinha uma pregação extremamente estrondosa e um louvor fantástico e fabuloso. Por quê? Porque eles vendem uma experiência. É para você se sentir, sabe, no alto, no céu. Só que a igreja, ela não é uma vendedora de experiências. A igreja, ela é a vida real. Porque a gente sabe que quando acabar o culto, e você voltar para sua casa e tiver a sua semana, não vai ter aquele telão enorme, não vai ter aquele ar-condicionadozinho fantástico, não vai ter toda aquela recepção. Então, para que a gente tem a igreja? Para formar consumidores ou para formar discípulos de Jesus que na semana vão aplicar o que eles tiveram na igreja? E isso é importante a gente entender para a gente ver as nossas motivações. Porque muitas vezes a gente deseja reformas, a gente quer ver a nossa igreja linda e eu quero, e é fantástico isso. Mas qual é a motivação disso? Às vezes é proporcionar experiência, proporcionar coisas fantásticas para a gente sair daqui ótimo.
Só que Paulo fala aqui, versículo 3, que a exortação, que a pregação dele não veio do erro, não veio de motivações desonestas, não é para enganar. Eu não estou aqui para vender um sonho para vocês, para falar que a partir do momento que você cair naquelas águas e voltar, e começar a frequentar a igreja, seus problemas vão acabar. Não vão. E eu acho que você já percebeu isso, que você vai continuar tendo problema na vida. E eu não sei de onde às vezes a gente criou que a gente não vai ter mais problema. Porque às vezes a gente vive um cristianismo nas igrejas que a gente vive como se não tivesse problema. E aí a gente fica orando para Deus tirar todos os nossos problemas. Na hora que a gente enfrenta um problema, a gente já ora pedindo para Deus tirar esse problema. Se tiver pecado, não ora. Meu irmão, onde na Bíblia fala que a gente nunca mais vai ter problema? Que a gente nunca vai mais ter pecado? Onde que Deus prometeu que quando você se convertesse, a sua família inteira iria para a igreja? Ou que você teria o emprego dos sonhos e ganharia uma renda fantástica? Não tem. Porque o papel da Bíblia e o papel da igreja de Cristo e a missão de Deus nunca foi nos dar experiências fantásticas. Nunca foi tirar-nos do problema. E em João 17, quando Jesus ora para nós, ele ora assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eu acho que Jesus podia ter orado e eu queria. Eu confesso, eu queria. Que ele fala: Senhor, eu oro para que o Senhor os tire do mundo. Tira eles do mundo. Joga eles direto para o céu. Acaba com os problemas. Mas não. E aí ele fala que a gente teria aflições. Então quais têm sido as nossas motivações? Muitas vezes a gente parte de pressupostos errados. Como que a igreja está para sanar todos os problemas, como que a gente está na igreja para estar todos os dias felizes, como se não existisse tristeza e problemas mais. Outros para como se a igreja fosse para ser um templo de 1000 pessoas. E aí a gente vive, não, se a gente tem pouca gente está errado, porque o certo é a gente ser megas igrejas. Tá, e onde está isso na Bíblia? Então os nossos pressupostos errados, incoerentes, nos levam também a motivações erradas. Então Paulo, ele está falando aqui para a igreja, ó, vamos colocar no trilho, vamos relembrar uma coisa. Por que eu preguei o evangelho a vocês? Não foi para bajular vocês, nunca quis o dinheiro de vocês. E uma coisa fantástica que ele fala, é que embora eu fosse apóstolo, eu fosse um pregador do evangelho, e apóstolo era a liderança máxima da igreja, ele fala, embora eu fosse apóstolo, e merecesse talvez uma estadia boa de vocês, que vocês me ajudassem nos recursos, eu nunca pedi nada para vocês. Pelo contrário, eu sempre tentei fazer o dobro. Por quê? Porque a motivação deles nunca foi bajular a igreja. A motivação de Paulo nunca foi falar, gente, vocês estão certos, está tudo ótimo, vocês estão no céu. Não, mas Paulo ele entende que ele está naquele lugar, que ele é um pregador do evangelho, não, como diz no versículo 4, para agradar aos homens, mas para agradar ao Deus. Ele diz, versículo 6, não buscamos honrarias humanas, nem de vocês, nem de outros. E aí ele fala que embora ele pudesse exigir um pouco disso por ser apóstolo, nunca fez isso, pelo contrário, se fez mais de servo ainda e sempre foi bondoso a eles. E ele fala, em vez de só pregar a palavra para vocês, eu ainda fiz mais. Eu fui como um pai com seu filho ou como uma mãe com seu filho. Eu não dei só a Bíblia para vocês, mas eu dei a minha própria vida para vocês. Essa é a motivação de Paulo, um amor em primeiro lugar, em fazer a vontade de Deus. E essa é a primeira motivação que Paulo fala aqui ao longo do capítulo 2. Paulo não está lá para agradar pessoas, Paulo não está lá para fazer a roda girar, Paulo não está lá para fazer virar mega igreja, para proporcionar experiências ou crentes consumistas. Paulo está lá para fazer a vontade de Deus. E o que ele tiver que falar, ele vai falar. Porque ele está para fazer a vontade de Deus. Ele não busca a glória dos homens, ele não busca aplausos durante a pregação, mas ele busca agradar o Senhor Jesus, que o transformou numa testemunha somente. E a segunda coisa é que Paulo ele busca agradar somente a Deus, e a segunda motivação é que Paulo busca amar as pessoas. Paulo fala, damos a nossa própria vida, visto que vocês se tornaram muito amados para nós. E olha como é fantástico, a gente não precisa dar o que todo mundo quer para ser amado.
Paulo, ele prega o puro e simples evangelho. Paulo fala que ele só faz a vontade de Deus, só que como consequência, ele faz pessoas parecidas com Jesus, que são amadas e que amam. E é importante a gente colocar ordem. Primeiro a gente faz a vontade de Deus, e depois a gente é amado pela igreja. Se a gente buscar primeiro ser amado, a gente vai ser pragmático. A gente vai fazer as coisas equivocadas, mas primeiro a vontade de Deus, e essa vontade de Deus vai ser inevitavelmente desdobrada num amor entre nós, entre toda a igreja juntos. Por isso que tem um tripé na igreja que a gente fala, que é em primeiro lugar, amando a Deus, em segundo lugar, amando as pessoas, em terceiro lugar, amando ao mundo, porque uma leva a outra. Se nós amamos a Deus e damos a nossa vida a Ele, o jeito da gente considerar uns aos outros muda. Paulo os ama, porque Paulo sabe que eles são homens e mulheres que Deus os entregou. E aí ele fala, versículo 11, assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata os vossos filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo que vivessem de acordo com a vontade de Deus. O que norteia o ministério de Paulo, o que norteia a motivação de Paulo ser quem ele é o amor que ele tinha pela igreja. E isso não pode ser diferente, a gente tem que amar uns aos outros. A marca do discípulo de Jesus é amor. Somos pessoas que se amam, somos grandes amigos. Não existe igreja que não sejam amigos. Não existe liderança de igreja que não esteja sendo amiga. Não existe igreja que não tenha amor. E Jesus fala, nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. O que nos marca como igreja de Deus, o que nos marca como pessoas que estão na motivação certa, é que somos pessoas que amam uns aos outros, pessoas que consideram vocês, pessoas que amam, que gostam de escutar a história de vocês, que se preocupam com vocês e que querem doar não só uma pregação de 30 minutos, mas a vida a vocês. E aí, a consequência de tudo isso, de você ser uma pessoa que manifesta a vontade de Deus e que ama os outros, é isso, a partir do versículo 13. Porque não receberam palavras como palavras de homem, mas como palavras de Deus. Se nós formos pessoas que prezam em fazer a vontade de Deus e amar uns aos outros, Cristo estará conosco e as pessoas crerão no Evangelho. E aí ele fala assim, também tem um outro lado. A partir do momento que decidimos fazer a vontade de Deus, vamos ser perseguidos. E é o que ele fala, versículo 15, falando dos judeus. Esses judeus que estão perseguindo vocês, de Tessalonicenses, foram os mesmos que mataram Jesus, que perseguiram os profetas, e eles vão continuar fazendo o resto da vida. E aí ele fala que tentou visitar os Tessalonicenses 2 vezes, mas Satanás os impediu. E se você for no livro de Atos, você vai ver que esse Satanás vos impediu, Paulo está se referindo justamente a esses judeus que impediram Paulo de voltar para Tessalônica. A gente lembra, na semana passada, no contexto da carta, a gente viu que Paulo plantou a igreja em 3 sábados. E Paulo queria ficar mais tempo lá. Só que por causa da perseguição e da inveja dos judeus, ele foge para Bereia. E depois, quando ele está na Bereia, os judeus continuam perseguindo e ele foge para Atenas, depois foge para Corinto, e nessas fugidas, Paulo queria visitar os Tessalonicenses, mas esses judeus religiosos e invejosos o impedem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o evangelho, quando ele é pregado, ele tem 2 reações. A primeira reação, ele falou até o versículo 13, é amor, são em pessoas crendo no evangelho. Mas a segunda reação são em pessoas invejosas que vão perseguir a igreja. E estes são aqueles que desde o passado mataram o profeta Isaías, como a gente viu na lição, cerrado ao meio. Cegaram Jeremias, perseguiram todos, perseguiram Elias. E perseguiram o Senhor Jesus e continuam perseguindo a igreja. Falsos crentes, falsos cristãos, religiosos, pessoas imaturas, sempre estarão perseguindo a igreja, impedindo o avanço da igreja. E não é raro, no meio de colegas pastores, a gente conversando, eles sempre desabafarem, nossa, mas tem uns irmãos lá que não dá, cara. Tem uma galera lá que é do contra, que sempre está... E eu vejo nesse texto que a gente vai ter que lidar com pessoas assim.
Sempre vão ter os religiosos, os judeus, os que vão perseguir a gente, os que não vão querer o avanço da igreja. Só que qual que é a postura de Paulo em relação a isso? Qual que é a postura de Paulo em relação à perseguição, em relação às pessoas do contra, que não são pessoas que estão com outra opinião? A opinião contrária é extremamente válida. Inclusive, eu tinha alguns amigos em Vila Maria, eu posso citar o nome deles porque eu sou bem amigos mesmo, que é o Mateus e o Augusto. Um é filho do pastor Aldo e outro é filho do pastor Igledson. E a gente era muito amigo por causa de uma coisa, porque a gente discordava absurdamente um do outro. Eu falava A, ele falava B, ele falava C. Só que por que a gente continuava amigo? Porque a minha visão de A nunca entendia a visão dele. E é por causa das discordâncias que a gente tinha que a gente conseguia estender a nossa visão. Então a opinião contrária é extremamente importante e válida. É extremamente fantástico alguém fala, Gustavo, calma, vai por ali. Olha também por este lado. Não é isso que eu estou falando. Os judeus não eram assim. Os judeus eram aqueles que queriam matar e impedir o avanço da igreja. Não eram pessoas de opiniões contrárias, que tinham outros contextos, mas são as pessoas que às vezes dentro da igreja ou fora da igreja não querem o avanço de Deus. E infelizmente haverão pessoas, sempre haverá joio no meio do trigo. E a nossa missão não é tirar o joio, excluir o joio, maltratar o joio, não. Mas é entender que a nossa missão não é para o joio, mas é para o trigo. A perseguição dos judeus, a perseguição desses que queriam perseguir a igreja, e Paulo não fez com que Paulo ficasse mais desanimado ou parasse de pregar. Pelo contrário, só o motivou. Só fez ele quis visitar ele mais e mais. E talvez, se ele tivesse visitado eles, nós não teríamos esta carta. Porque essa carta é justamente porque ele não o visitou. Então é entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, e não fazer com que as perseguições, com que os contra, façam com que a gente se esmoreça. E Paulo termina concluindo assim: pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa da glória diante dele? Por acaso não são vocês? Na verdade, vocês são a glória e a nossa alegria. Paulo conclui falando, qual que é a alegria do meu ministério? São vocês. E ele muda a ótica. E eu acho isso fantástico. Porque muitas vezes a gente dá um valor muito extremado aos problemas que a gente tem na vida. Geralmente a gente sempre prefere considerar um irmão da igreja que está sendo do contra do que os outros, todos que estão sendo a favor. Muitas vezes a gente prefere considerar todos os desafios e problemas que a gente tem enfrentado na igreja ou nas nossas vidas do que considerar a graça e a glória que Deus tem nos dado até o dia de hoje. Muitas vezes a gente prefere olhar para as cadeiras vazias do que olhar para cada um que está ali sentado. Porque muitas vezes as coisas difíceis têm um peso muito maior nas nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo nos chama a nos preocuparmos com quem Deus nos deu. Paulo aqui, ele não se preocupa, tampouco liga com esses judeus que o perseguem. E ele fala aqui, versículo 16, por fim, a ira de Deus, o julgamento de Deus, vai vir sobre eles, veio sobre eles, cada um com o seu cada qual. O meu negócio é a igreja de Deus. Eu estou preocupado com os salvos, com os eleitos de Deus. Ele fala, e quem que é a minha alegria? Quem que regula o meu humor? Quem que me faz feliz ou triste? É a perseguição? São os judeus? São os do contra? Não. É a igreja de Deus. Ele fala, a minha esperança, a minha alegria, a minha glória é vocês que estão sentados e não as cadeiras vazias. O que vai regular o meu humor como pastor não é os problemas da igreja, mas sim as alegrias que eu tenho aqui. Os irmãos unidos, juntos, nos cultos, adorando, louvando. Isso é o que regula o meu humor. Não são os problemas, não são as tempestades que estão na vida que regulam quem a gente é e como a gente está fazendo as coisas. Ah, não. Se a igreja está difícil, então eu vou ser difícil também. Não, se as coisas estão chatas, eu vou ser chato também. E a gente tem o nosso humor e a nossa maneira de agir regulada pelos problemas. Mas Paulo nos chama a termos o humor e a maneira de agir regulada pelas alegrias, pelas coisas boas que têm acontecido. E aí vem a nossa reflexão, quantas bênçãos Deus já não tem nos dado?
É como aquele antigo louvor, conta as bênçãos, e eu acredito que tem bênçãos para contar. Mesmo em meio às lutas e às adversidades, cá estamos, felizes, unidos, louvando a Deus em igreja. A gente tem que parar de se preocupar com os problemas, parar de dar muita ênfase nisso, e enfatizar aquilo que Deus já nos tem dado. E eu quero concluir falando que isso não se trata só daqueles que estão no ministério, mas de todos nós como os discípulos de Jesus. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a sermos pessoas que manifestam a vontade de Deus no mundo. E isso vai nos gerar tanto amor quanto ódio, mas fomos chamados para isso, para sermos pessoas que manifestam o caráter de Deus em todos os contextos em que nós estamos. E eu nunca vou estar, meus irmãos, no contexto que você está. Eu nunca vou ter, talvez, acesso às pessoas, aos descrentes que você tem acesso. E isso tanto entristece meu coração, porque eu queria estar, mas quanto alegra-me. Porque eu sei, porque Deus colocou os descrentes ao seu lado, porque é a você que Ele o tem confiado e não a mim. E a minha tarefa é poder equipar e servir vocês o melhor possível, para que vocês sejam essa manifestação de Deus nos contextos onde vocês estão inseridos. Você pode falar, cara, esse pessoal não dá. Esse pessoal é muito distante de Deus. Esse emprego não dá. Essa galera dá. Confie. Se você está lá, é porque Deus te colocou lá. Se você está lá, Deus quer que você manifeste o caráter dele lá. Se Ele quisesse que fosse eu, Ele teria colocado Gustavo. Mas graças a Deus que não colocou. Porque o Gustavo tem o jeito do Gustavo. E Deus não quer vários Gustavos, mas Deus quer uma diversidade na igreja, porque é a partir de quem você é, do seu jeitinho mesmo, do lugar onde você está inserido no seu trabalho, com a sua personalidade de crente, que Deus vai usar a sua vida e as suas palavras para realizar a vontade dEle e fazer com que pessoas creiam no Evangelho. E em segundo lugar, além de sermos chamados para manifestar a vontade de Deus, as motivações certas onde nós estamos, somos chamados a amar as pessoas, a doar as nossas vidas às pessoas. E muitas vezes nós temos vivido um cristianismo, que eu uso a expressão, que nós vivemos um cristianismo de ódio do bem. Ou seja, a gente pode odiar do bem, já viu? Eu posso odiar todo mundo, mas eu estou certo, então tá ok. Então eu posso odiar você, eu posso discordar de você, posso falar mal de você, eu posso sentar do outro lado, porque é um ódio do bem. Agora eu não lembro de Jesus narrando esse ódio do bem. Eu não lembro de Paulo falando desse ódio do bem. Mas eu lembro de Jesus amando o mais terrível dos pecadores. E muitas vezes a gente cria polarizações como um ódio do bem. Meu irmão, é sério que você espera que a Rede Globo pregue o Evangelho? Não vai pregar, mano. Nunca. É sério que você espera que o partido tal tenha uma visão coerente? Não vai ter, nunca. Ou você realmente acha que o ímpio do mundo vai ter uma visão extremamente coerente da Bíblia, de bons princípios e bons valores? Você acha mesmo? Que o cara que está no mundo, a Bíblia chama ele de cego e perdido nos pecados. E você realmente acha que um cara que está cego e perdido nos pecados vai do dia para a noite começar a concordar com você que é crente e salvo pela graça? Não vai nunca. Então não existe esse ódio do bem que às vezes a gente quer colocar. Não tem isso. Nós somos chamados a amar essas pessoas. Porque o Evangelho ele é um amor ao perdido e não um julgamento ao perdido. Quando a Bíblia fala de julgar uns aos outros, ela fala para julgar os crentes. Ou seja, para quem é salvo, para quem já tem uma consciência de crente, para quem conhece a Bíblia, aí beleza. Você pode exortar, você pode julgar, você pode discutir, você pode falar se está errado, se está ou não. Agora o ímpio, o cara está perdido. Ou você acha que se você falar, cara, você tem que votar em fulano, aí o cara vai ter um despertamento, vai mudar toda a vida dele, vai falar, você está certo. Não vai. Ou você fala, você tem que parar de fazer isso, cara, não é certo. Você tem que parar de ficar com 7 pessoas ao mesmo tempo. Não vai. Porque não é através de moralismo que as pessoas são transformadas. Não é através de certo ou errado que as pessoas são transformadas. Não é através de elas saberem que elas estão erradas que elas vão ser transformadas. Mas é através do poder do Evangelho.
É o evangelho que transformou você e eu, que a gente era assim, pasmem, que às vezes a gente esquece disso, que a gente era um perdido e terrível pecador, merecedor da morte. Foi o evangelho que transformou a gente em pessoas salvas pela graça. E o evangelho de um Cristo que não morreu quando você já era da igreja, mas morreu quando todos nós ainda éramos pecadores. Jesus Cristo não morreu quando todos nós começamos a concordar com Ele, mas Ele morreu quando ainda estávamos cegos por causa das trevas. Nós somos chamados a sermos uma manifestação do amor de Deus no mundo. E uma das trilhas que eu vi é um pastor que plantou uma igreja no Vale do Silício, e ele estava perguntando como eu posso servir a comunidade, como eu posso servir o mundo. E estavam tendo um evento lá na época de show, de festa e tudo mais. E ele perguntou lá e todo mundo, cara, eu não sei. O que a igreja faz? Para que serve a igreja? O cara do show perguntando. Ah, não sei, o que a gente pode fazer? Aí o pastor pensando, ele colocou duas luvas, uma bota e uma roupa de pessoas que trabalham em serviço de lixo e limpeza, e falou, tá bom, a gente vai limpar todo o show de vocês que vocês vão ter nesse final de semana. E não falaram nada, colocaram uma camiseta da igreja deles, colocaram esta roupa, e todas as garrafas quebradas, vômito, sujeira, tudo, lixo que eles iam jogando no show, eles iam limpando e colocando, de graça, sem pedir nada, amando todo mundo, mesmo eles sem merecerem. Tá vendo a lógica? E depois dessa coisa, eles falaram, meu Deus do céu. E muitos daqueles perdidos tornaram-se uma igreja. E todas as igrejas que estavam em volta começaram a ajudar nesta ação que eles estavam fazendo de amor à comunidade do mundo e começaram a plantar e fazer uma rede de plantação de igrejas nesse Vale do Silício que é na Califórnia, nos Estados Unidos. E para quem não conhece a região de método rápido, esse lugar é a sede onde está a Google, a Amazon, todas as maiores empresas do mundo. É um dos lugares do mundo onde tem o maior PIB e a maior renda de todas. E era conhecido como cemitério das igrejas, porque lá ninguém é crente, todo mundo é bilionário. Mas por que era o cemitério da igreja? Porque às vezes nós não amamos as pessoas. E vivemos um cristianismo que não serve à comunidade, mas é um cristianismo de ódio do bem. A palavra de Deus fala que a gente é sal e luz no mundo. A gente é quem dá o gosto, a gente é quem dá a alegria, a gente é quem ilumina. Se nós formos os odiosos, os sectaristas, os polarizados, os que criticam, os que julgam, que sal e luz é esse, meu irmão? Nós somos chamados a primeiro amá-los. E é através desse amor a pessoas totalmente perdidas que essa igreja cresceu. E agora de cemitérios de igreja virou um lugar onde tem 100, 200 igrejas sendo plantadas para a glória do Senhor Jesus. O problema não era Jesus. O problema não era as igrejas. O problema era a falta de amor aos perdidos. Somos chamados a dar as nossas vidas amando as pessoas. Amando aqueles que estão perdidos em Jesus e pregando um evangelho de amor ao pior dos pecadores e não os julgando, esperando que eles tenham atitudes de crente, porque eles não vão ter. Vai ficar a vida inteira perdido nessa, esperando que o ímpio tenha atitude de um crente. Ele não vai ter. Ele só vai ter se você o amar e pregar um evangelho falando que embora ele seja o mais terrível dos pecadores e mereça, Jesus na cruz é capaz de salvar ele, assim como salvou a mim. E é o poder deste evangelho, é o poder de Cristo que nos transforma e faz com que sejamos parecidos com ele. E em terceiro e último lugar, eu quero concluir falando que é através disso, manifestando a vontade de Deus e amando as pessoas, que seremos a glória do Senhor Jesus. E termino o texto falando, e quando o Senhor Jesus voltar, quem será a nossa esperança, alegria e coroa de glória diante dele? Somos nós. Nós somos a alegria daqueles que no passado plantaram as igrejas. Nós somos a manifestação de todo o trabalho árduo que os apóstolos tiveram, que João Augusto da Silveira teve, que todos os pastores que já passaram aqui têm. Nós somos estes que são a alegria do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus morreu pela sua igreja. Então nós, estes que creem, que somos a alegria de todos nós, de todos esses que estão no ministério.
Então, que nós nos esforcemos para sermos a alegria do Senhor Jesus e a alegria de todos os nossos pastores e líderes, como pessoas que realizam a vontade de Deus no mundo e que amam umas às outras, assim como Paulo amou a igreja de Tessalônica. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez que o Senhor nos confrontou. Muito obrigado, Pai, porque hoje nós aprendemos e fomos capazes de escutar a Tua santa palavra, que em muito nos direciona ao caminho certo a seguir. Então, Senhor Jesus, se em algum momento nós estamos saindo um pouco dos trilhos, estamos tendo algumas motivações e pensamentos equivocados, eu venho pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos, Jesus, que não realizar a sua vontade e não amar como o Senhor amou é pecado, Deus. E hoje estamos pedindo perdão por isso. Arrependamos as nossas vidas, pedimos arrependimento para que o Senhor venha nos transformar mais uma vez. Guia-nos nos trilhos certos, coloca-nos nos caminhos verdadeiros, que a gente possa voltar a ter uma paixão ao Senhor, uma paixão aos perdidos, uma paixão e realizar a sua vontade, doa quem doer, aconteça o que acontecer. Transforma os nossos jeitos, transforma o meu jeito de pregar, transforma os nossos jeitos de ouvir, transforma os nossos jeitos de louvar, transforma as nossas vidas para que estejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Queremos viver a sua igreja, queremos ser teus apaixonados, pessoas que amam as pessoas, pessoas que amam o Senhor acima de tudo. Então nos perdoa se muitas vezes temos nos omitido da sua palavra, temos nos omitido de ter uma postura de crente no mundo, temos nos omitido de fazer a sua verdade independente das consequências. Perdoa-nos por muitas vezes considerarmos mais os problemas do que as alegrias. Que o Senhor venha trazer renovo nos nossos corações, mudar as nossas perspectivas, mudar os nossos jeitos, para que estejamos sempre ouvindo aquele que é santo e poderoso, aquele que é o rei que governa a igreja. Não é o pastor, não é ninguém, mas é Jesus Cristo. Então que a gente volte a escutar o Senhor, a viver como o Senhor quer que nós vivamos, para que assim entreguemos as nossas vidas diante de Ti, para a sua honra e para a sua glória, e para que mais pessoas possam conhecer o seu santo evangelho, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir no seu coração a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir no seu coração
dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus, bem, Senhor Jesus. É muito bom a gente parar de vez em quando. Os pescadores param de vez em quando para lavar as redes, corrigir ali, remendar, né, os rasgos. E nós, na nossa vida, temos que parar de vez em quando também para fazer um balanço, né? Que o apóstolo, aliás, o profeta Ageu chama de aplicar o coração aos nossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeai muito e colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como se colocando no sectel furado. Mas isso não é só no sentido da bios, muito mais. O que nós aprendemos hoje é muito mais no sentido da vida espiritual, que é a zoe. Quais são as nossas motivações? E não adianta. Você pensa que esse evangelho de ativismo, de conveniência, de zona de conveniência, o evangelho que prega uma coisa que vai ficar tão bom aqui que nós não queremos que Jesus volte. Como é que Jesus vai voltar se você não pode ter carro de menos de 5 anos? Olha que ponto que nós chegamos, gente. O apóstolo São Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele fala? Uma mudança de modelo. Gente, nós fizeram uma imunização cognitiva, não somente no sentido ideológico, viu, Marcelo? Mas no sentido gospel. Fizeram uma imunização cognitiva. E nós estabelecemos aí um padrão que não leva a nada. A nada. Vai chegar no ponto que você vai dizer assim, mas peraí, para que tudo isso? Aonde isso vai levar?
tem que chamar mesmo qual é a motivação correta. Qual é a motivação correta? Nós, na lição, vimos que o Espírito Santo ele é sábio, ele deixa Felipe ganhar multidões, mas fala, peraí, não, agora não, parou, é um só, porque eu sei o que precisa ser feito numa vida para que a partir de uma vida muitas outras sejam alcançadas. Agora dá para a gente entender muito bem por que em Jerusalém olha só, eu não estou falando que eles passaram por uma harmonização cognitiva, não, mas em Jerusalém os cristãos que oravam, comiam junto, tinham tudo em comum, não foram chamados de cristãos, na Judéia não foram chamados, em Samaria não foram chamados, mas lá nos confins da terra, lá em Antioquia, eles foram chamados do quê? De cristãos pela primeira vez, porque eles entenderam isso, gente. Seria que naquela linguagem bem antiga, caiu a ficha. Será que caiu a ficha hoje para você? Qual é a motivação? A motivação não se descobre dizendo por quê, mas para quê? A motivação correta. Nós estamos aqui, gente, Deus não vai manter a gente num planetinha tão desgraçado. Embora muita gente goste, esteja apaixonada por isso daqui, mas isso daqui é o lugar do gemido, né? Toda a criação geme, até nós que temos as primícias do Espírito gememos, e até o Espírito Santo, para não deixar a gente gemendo sozinho, geme conosco também. E a gente está gostando disso aqui demais. Não, a coroa da justiça será dada não somente a Paulo, mas a tantos quantos amarem a vinda do Senhor. E quem ama a vinda do Senhor tem a motivação correta. Eu ainda sou do tempo dos apelos, mas hoje vocês trouxeram gente aqui para ouvir o Evangelho? Não trouxeram, né? Vamos ver, amanhã você traz, tá bom? Para a gente fazer apelo, voltar a ter apelos, né, pastor? Fazer apelo, quem quer aceitar Jesus? Porque o Evangelho virou realmente uma coisa chamada conveniência, né? Os points gospel são aqueles lugares que podem encontrar aquilo que as pessoas gostam e não aquilo que as pessoas precisam. Hoje foi cajado, né? Não foi? Mas foi muito bom. Bateria carregadíssima, né, do pastor Gustavo? Que bom, valeu. Então, queridos e queridas, nós vamos orar agora por aqueles que estão, gente, cultuando conosco virtualmente. Você vai levantar sua mão para que, da mesma maneira que você sentiu Deus falando com você, Deus tenha falado e possa produzir isso que o Espírito Santo diz através de Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Levante sua mão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós temos tido uma ótima audiência. A promessa Tatuapé tem alcançado muitos lugares, muitas cidades, países, que poucos imaginam que o Evangelho teria alcance através do YouTube, através do Facebook. Então, Senhor, que o passarinho não roube a semente, ó Deus, em nome de Jesus. Que o inimigo não roube a semente, mas que, muito pelo contrário, a semente
não caia em solo rochoso, entre espinhos, mas encontre terra fértil e possa fecundar, que ela possa nutrir algumas pessoas, inclusive, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa fazer a diferença. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar.